Boa tarde, bom dia, boa noite. Tá? Comecei cumprimentando com boa tarde, porque eu estou agora, são quase 5 horas da tarde do dia 22 de maio. Tá? Hoje, o texto em pauta tem por título Formas Comunicativas do Habitat Indígena, a digitalização da floresta e o net-ativismo nativo no Brasil. Tá bem? Esse é um texto que compõe uma coletânea, né, um texto maior, chamado Redes e Ecologias Comunicativas Indígenas, as contribuições dos povos originários à teoria da comunicação, de autoria de Máximo de Felice e Eliette Pereira. Tá? Coincidentemente, os dois, além de organizadores dessa publicação, também são os autores deste texto, que é o capítulo 2 do livro. Tá? Eu chamei a atenção para este texto por conta da opção que eu venho reiterando desde o início da disciplina, neste primeiro semestre de 2022, para a necessidade, a minha própria necessidade de trabalhar com textos que trouxessem novas configurações, ressignificações acerca de temas com os quais nós já estamos mais ou menos acostumados, e essa questão do costume, que por vezes me preocupa, né? Quando nós nos fiamos num determinado hábito, numa determinada perspectiva teórica, e não conseguimos ou olhar para além dela, ou não conseguimos percebê-la de outras maneiras. Tá? E também a minha proposição de trabalhar com autores, tá? Pesquisadores e pesquisadoras brasileiros ou, se não brasileiros, que tenham um olhar sobre os sujeitos que não tinham voz, ou que tinham a sua voz silenciada, ou que eram ditos por outros sujeitos hoje. Tá? Então vejam que esse texto faz parte dessa minha proposição. Eu não sei se procuraram, mas quem é Máximo de Felice, ele é sociólogo de origem italiana, tá? Professor na Escola de Comunicações e Arte da USP, tá? E ele é um dos estudiosos de ponta do net-ativismo, pelo menos no Brasil. Tá? E Eliette da Silva Pereira, que assina com ele o artigo, ela é historiadora, também é estudiosa do net-ativismo indígena, quer dizer, ela já, vamos dizer assim, já qualifica, ela já tem vamos dizer assim, uma particularidade nesse estudo, e ela atualmente é professora na Universidade Estadual de Minas Gerais. Tá? Eu vou começar a ler um trechinho. Tá? Após o advento das redes digitais e do incremento do potencial de conexões dos territórios, antes de continuar, território é um conceito que daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês, tá? Porque algumas questões aqui, como os dois pesquisadores são estudiosos do tema, para eles, isso me parece óbvio, território, habitat, net-ativismo, já são expressões, vamos dizer assim, corriqueiras dos estudos deles, tá? Mas para nós, para mim foi assim, tá? Eu tive que buscar outros textos para trabalhar, por exemplo, o que ele vai entender por território aqui, tá? O que eles vão trabalhar por território, o que é o habitat aqui, o que é o net-ativismo, tá? Esse artigo, ele é bastante interessante no sentido de nós percebemos que um determinado repertório teórico que nós carregamos já há algum tempo, ele nos serve hoje parcialmente. Nós temos que ressignificá-lo, usando uma expressão que eu anteriormente já utilizei. Nós temos que procurar outras relações desses conceitos com sujeitos e situações contemporâneas. Esse artigo é bastante significativo nesse sentido, e também em mostrar para nós essas redes de conexões indígenas.
Inclusive, eu espero que, eu também vou falar isso a seu tempo, vocês tenham visitado essas redes, esses sites, tá? Porque eles são bastante interessantes e a gente consegue entender, assim, melhor o que está sendo discutido aqui a partir do momento em que nós verificamos, em que nós visualizamos esses exemplos, tá bem? Então, território é uma dessas expressões, mas depois eu vou fazer referências e vou fazer uma breve situação do território, tá? Então, dos territórios, Geographic Information System, e da biodiversidade. O processo de digitalização passou a assumir o significado de uma nova condição habitativa. Esta apresenta-se como uma ecologia reticular que conecta de forma mais intensa, através da digitalização, biodiversidades, animais, objetos, pessoas e informações. E, a seguir, o que os autores fazem? Eles dão uma dimensão da população indígena. Isto é bastante significativo. Vocês vejam que nós temos aqui dados de 2010. Isso aqui deve... Eu sinceramente, não saberia dizer para vocês em que qual o índice de aumento de 2010, por exemplo, para cá, 2022, afinal são 12 anos, tá? Dessa população indígena, tá? As línguas todas, o tanto de povos que nós temos aqui, para ver a dimensão e a importância dessa reticularização, ou seja, dessa comunicação em rede. Mas, antes de mais nada, o que é o netativismo? Eu, até a leitura deste artigo, eu não... se eu li esse termo em algum artigo, em algum lugar, eu não havia prestado atenção nele, tá? Mas, já que o artigo fala sobre ele, tá? Eu fui à carta de uma definição. E achei uma definição num artigo do próprio Máximo de Felice, chamado O Netativismo e as Dimensões Ecológicas da Ação nas Redes Sociais. Em determinado ponto deste artigo, o que vocês acham nos sites de busca? Ele escreve assim, de Felice: termo que exprime não somente o conjunto de interações colaborativas que resultam da sinergia entre atores de diversas naturezas, mas a comum condição digital que antecede e forma pessoas, circuitos informativos, dispositivos, redes sociais, digitais e territorialidades informativas. Vejam, aqui algumas expressões são bastante, elas são comuns, elas transitam pelo artigo que nós estamos lendo e transitam por essa breve definição, tá? Rede, colaboração, natureza e natureza nas suas diversas faces, territorialidade, redes sociais digitais, informação, tá? Então vejam que há um campo, vou usar aqui de modo muito lato, muito aberto, um campo semântico da necessidade de conexão, da necessidade de relação entre essas tecnologias que estão disponíveis a favor dos sujeitos, a favor da natureza dos sujeitos e da natureza das coisas que movem o mundo em favor desses sujeitos. Tá? E quando eu penso aqui nesses sujeitos, naturezas, eu também estou pensando em outros seres que não sejam só estes nós seres humanos. Eu estou pensando também nos seres que são nos seres animais que também nos conectam, porque nós somos animais também. Mas essa é uma outra questão que, em tempo, vocês verão. Isso me lembra, lá nos anos de 2005, 2006, 2007, eu me lembro especificamente de uma dissertação
defendida no campus de Três Lagoas, na área de letras, pelo... Ele é, ele é técnico administrativo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Ele é professor também, professor Eduardo Figueiredo. Tá? Ele trabalhava com o conceito, que até a época não me era conhecido, de cibercultura, do Pierre Levy. Tá? Então, essas percepções colocadas em cena aqui nesse artigo, eles têm uma relação com esse texto que foi bastante difundido naquele momento. Hoje, me parece que não é que ele caiu no esquecimento, mas é que houve uma depuração, a particularização de alguma coisa que o Pierre Levy trabalhava de um modo mais global, de um modo mais totalizante, tá bem? Então, essa perspectiva de rede, quem de vocês, porventura, tiver pesquisas que se movam em torno dessa questão, uma sugestão de leitura, se é que já não conhece, a cibercultura do Pierre Levy, tá bem? Se não, fica aqui como mais uma sugestão de leitura futura, tá? Então, e essa expressão, ela também é utilizada aqui no texto, há um comunitarismo, aí voltando-nos especificamente para a questão indígena, baseado nos direitos coletivos indígenas, aqueles direitos que foram assegurados pela Constituição Federal de 1988 e que recentemente, e essa não é uma questão ainda pacificada, tá? Desde o ano passado, quando se está rediscutindo a questão das terras originárias no país, tá? Esses direitos coletivos eles estão sob risco, tá bem, gente? Então, é um assunto bastante sério, e essas redes, esse comunitarismo indígena, tá? Ele é extremamente necessário para que se crie uma rede de proteção, uma rede de resistência, uma rede de existência, uma de reexistência. Vejam, então, como é importante esse aparato, tá? Tecnológico para que uma nova forma ou novas formas de comunitarismo surjam, para que os sujeitos que estão sob essas formas, que criam, que trabalham, que manejam com essas formas, se defendam, resistam e possam ter garantido seus lugares de fala. Tá? Então, veja, esse comunitarismo, como eu disse, baseado em direitos coletivos indígenas, esses direitos, eles garantem o quê? O direito coletivo à diferença social, à diferença cultural, me desculpem, a garantia do uso das terras tradicionalmente ocupadas e o direito à organização indígena como parte dos processos judiciais e o direito à educação indígena. Então, o net-ativismo, como esse conjunto em rede, então, rede, nós pensamos em alguma coisa que eu penso, por exemplo, numa rede de pesca, em que, vamos dizer assim, quando cai no mar, são, vamos dizer assim, recolhidas várias espécies. Tá? É lógico, aí estou pensando, inclusive, do modo predatório, mas essa ideia de que caiu ali, são várias espécies são enredadas, e só que nessa perspectiva de rede comunitária, vários sujeitos passam a se integrar, tá? Numa composição não de luta entre si, ou não numa perspectiva de predação predatória, mas numa perspectiva de ajuda mútua. Tá? Então, me parece, né, se vocês quiserem mais informações sobre o net-ativismo, eu penso que vocês podem consultar esse artigo que eu fiz referência aqui na íntegra, tá? Ou consultar outros textos que falem sobre o net-ativismo. Tá? Na página 42, se vai falar da questão do território. Tá? Eu vou ler para vocês aqui. Ó. Não existem estatísticas oficiais mais detalhadas
sobre o uso da internet por populações indígenas brasileiras. E quantas são as aldeias que possuem conexão, mas experiências significativas notam que estas são responsáveis não somente por um processo de tradução e visibilidade de saberes e culturas locais. Vejam, tradução. Tradução, vocês sabem, a nossa área, quem de vocês não trabalha necessariamente com a área de letras, tá? O processo de tradução não é somente uma tradução logocêntrica, é um processo de tradução, sobretudo, cultural. Quer dizer, essas redes elas vão apresentar para nós, não indígenas, e também para sujeitos indígenas de outras localidades distantes, tá? E aquele coletivo, como aquele coletivo se constrói à base de um alicerce cultural. Isso é bastante importante. Então, veja, esse processo de tradução é mostrar, aproximar. Essa é a questão. A leitura que eu faço aqui da expressão tradução. Um processo de aproximação, tá? E visibilização dessas culturas, respondendo ao fortalecimento dos seus patrimônios culturais, mas, ao mesmo tempo, pela instauração de um importante processo de alteração da condição habitativa desses povos. Foi uma outra... vocês devem ter notado várias vezes a expressão habitar, habitativa, habitação e seus correlatos aparecem no texto. Mas isso estava ficando meio dificultoso para o meu entendimento. Aí eu fui lá ao texto do Heidegger, e aí eu vou trabalhar o texto do Heidegger também. Vamos aguardar. Ao conectar-se às redes digitais, uma comunidade indígena expande o seu território e o seu ecossistema, estendendo por meio de um dinamismo metageográfico que o conecta aos outros povos e a outros contextos culturais globais. Aqui, no rodapé, vocês perceberam que há uma ideia, vamos dizer assim, uma definição do que seja terra indígena. Mas eu gostaria de apresentar uma proposição, só vou beber uma água, gente, dá licença. Eu vou apresentar uma proposição, uma proposta do que seja território, mas, na verdade, mais território, territorialização, desterritorialização, a partir de um artigo que eu escrevi com uma orientanda de iniciação científica e que está publicado numa revista chamada Versalete, que é uma revista da Universidade Federal do Paraná, tá? Quem quiser conhecê-lo. Em geral, quem já é meu aluno, ou já foi meu aluno e aluna, sabe, eu não costumo trabalhar com textos meus, mas é que, como eu e Natália, que foi minha orientanda, trabalhamos com o conceito de território, territorialização, eu achei por bem fazer essa divulgação do nosso artigo e fazer as referências, tá, que, vamos dizer assim, embasaram essas nossas noções, tá bem? O artigo, eu vou falar o título dele, para aí, se vocês quiserem buscar, tá? Chama-se A Reterritorialização do Sujeito Invasor, de Marçal Aquino. Para quem não sabe, para quem não conhece, Marçal Aquino, um escritor contemporâneo brasileiro, tá? E um dos seus, eu diria, não só dele, mas um dos grandes romances da literatura brasileira contemporânea, que tem por temática a violência, e como essa violência ela vai mudando não somente de lugar, mas ela vai se constituindo de maneiras diferentes conforme ela atravessa, conforme ela ultrapassa determinados territórios, tá bem? Para quem é cinéfilo, quem gosta de cinema, cinéfila, cinéfilo, há também o filme O Invasor, com direção do Beto Brant e com roteiro do próprio Marçal Aquino, tá bem? São algumas informações para quem quiser conhecer o corpus a partir do qual Natália e eu trabalhamos, tá bem? E, como vocês notaram, o título é Reterritorialização do Sujeito. Inicialmente, nós tínhamos trabalhado com
reterritorialização da violência. Mas fomos alertadas no evento em que fomos, tá, que não era da violência. Nós falamos de violência, mas nós falamos especialmente do sujeito. Tá? Então, tem uma relação também com essa perspectiva dessa reterritorialização desses sujeitos indígenas. Tá? Para vocês saberem, vamos dizer assim, para que nós trabalhássemos esse conceito de reterritorialização e territorialização, nós utilizamos especialmente 2 textos. Um do Rogério Hesbert, que é um geógrafo brasileiro, ele é professor na Federal Fluminense, tá? De Niterói. O título do livro dele é O Mito da Desterritorialização, do fim dos territórios à multiterritorialidade. Inclusive, aqui a gente pode pensar nessa multiterritorialidade, vamos dizer assim, num processo que se expande a partir dessas redes digitais. Quer dizer, o território já não é mais um território única e especialmente geográfico, ele é um território que está para além desse lugar, tá bem? E nós utilizamos também 2 outros textos do Gilles Deleuze e do Félix Guattari. O que é a filosofia do Deleuze e do Guattari, e a introdução ao Mil Platôs, ao volume 1 do Mil Platôs, que se chama Rizoma. Tá? Se alguma de vocês estiver trabalhando com esses conceitos ligados a território, territorialização, passem pelo nosso artigo e lá vocês terão as referências, inclusive quando o texto tem, vamos dizer assim, ele existe também em e-book, nós fazemos isso, tá? Nós já levamos vocês para essas referências. Então, para vocês se aprofundarem, então, sugerimos Rogério Hesbert e Deleuze e Guattari. Mas vamos lá, tá? Então, já, vamos dizer assim, situei vocês no artigo que Natália e eu escrevemos, tá? E vamos lá para a parte, eu estou aqui abrindo também, gente. Então, tá. Então, durante muito tempo, o conceito, pensar território, estava diretamente relacionado com o que era material e delimitado pelas fronteiras físicas. Por exemplo, eu falar a fronteira do Brasil com o Paraguai, quer dizer, a fronteira do Brasil com o Paraguai, que fica aqui bastante próximo de nós. Tá? Então, mas hoje nós não podemos pensar somente nesse aspecto. Tá? Mas, então, isso que eu falei, essa noção ela foi abalada a partir especialmente do quê? Dos avanços tecnológicos e da globalização. Tá? Aqui eu não vou discutir com vocês esse conceito, essa perspectiva do que seja globalização, porque não cabe, mas quem tem interesses pode procurar outros textos. Tá? Então, uma das perspectivas que levou à formação de um pensamento mais híbrido é tida como uma visão integradora, né, essa questão do território, em que as questões culturais, políticas, econômicas, em conjunto, conceberiam a noção do que seja o território. Então, além das fronteiras físicas, aspectos de cultura, aspectos políticos, econômicos, linguísticos, todos esses compõem o território. Tá? O Hesbert ele vai trabalhar essa ideia de território como uma experiência total, tá? Em que trabalhar somente essa ideia do local não é mais possível. Tá? Ele vai ter, o Hesbert, esse geógrafo brasileiro, ele vai defender a ideia de uma experiência integradora do espaço. Tá? E aqui eu cito o Hesbert. A experiência integradora do espaço, mas nunca total,
como na conjugação íntima entre espaço econômico, político e cultural, no espaço contínuo e relativamente bem delimitado. Então, essa experiência integradora do espaço é possível somente se estivermos articulados em rede. Vejam, rede, que é uma expressão-chave do artigo de Felice e da Pereira, tá? Também aparece aqui no Hesbert, quando o tema é o território. Continua o Hesbert. Não há território sem uma estruturação em rede que conecta diferentes pontos ou áreas. Hoje temos o domínio dos territórios rede, espacialmente descontínuos, mas intensamente conectados e articulados entre si. Então, vejam, essa é uma nova perspectiva de território, inclusive quando se pensa o território indígena. Não se pode pensar, é lógico, veja, continua a questão espacial, continua a questão geográfica, aliás, ela está mais candente do que nunca, né? Estamos assistindo hoje, não sei se estão acompanhando, tá? Eu tenho acompanhado uma questão com os índios caiapós no norte do país, o possível aprisionamento de garimpeiros, um conflito não só entre os caiapós e os garimpeiros, mas também entre os próprios indígenas, tá? E como essa questão está se disseminando nas redes de contato, tá? Dos indígenas e também dos não indígenas. Então, vejam que há um processo de, como diz o Hesbert, de conexão e articulação em rede que não é um privilégio do não indígena. Os povos indígenas também estão nesse lugar e esse é o net-ativismo. Ó. Então, conforme o Hesbert, ou seja, levando em conta esse processo, podemos conceber o território a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem estritamente cultural. Ah, então, vejam, esse poder, aqui voltando ao exemplo, tá, dessa situação de conflagração que está se delineando no norte do país, não tive notícias, ainda não estou acompanhando os jornais agora à tarde para ver o que está acontecendo, tá? Mas há ali uma disputa de poder material, mas há também uma disputa se a gente pensar que houve notícias entre que os próprios indígenas estariam defendendo ou isto ou aquilo, tá? Então há também uma questão talvez cultural sendo posta em jogo, tá? Então, seguindo nessa direção, citações do Rogério Hesbert, a gente tem que pensar o território de modo totalmente relacional. Por quê? Porque no território ocorrem diversos processos que fluem, que transitam entre o social e o espaço físico, entre o cultural e o espaço físico, entre o político e o espaço físico, o que faz com que esse lugar ele seja também, o que faz com que o território também seja um lugar de movimento. Tá? O território não é mais o território indígena X, que fica no lugar X ou Y, nas latitudes aqui e acolá. Existe, mas esse território também é passagem, também é fluidez, também é trânsito, também é, vamos dizer assim, movimento. Tá? E tendo em vista esse contexto, quer dizer, esse novo modo de entender o território, a gente precisa também pensar nesses processos que, vamos dizer assim, relacionados à noção de rizoma. Tá? O rizoma, que é uma expressão, tá? Oriunda da área das ciências biológicas, tá bem? Tá? Por que a gente tem que pensar território e a questão do rizoma? Aí eu retorno à proposição e da sugestão de leitura da cibercultura, tá? Do Pierre Levy. Né? Por quê? Nós sempre vivemos, tá? Numa sociedade segmentada e fragmentada. Mas
como nós percebemos o nosso presente, não é? Parece que essa segmentação, essa fragmentação, elas se verificam de uma forma cada vez maior e cada vez mais rápida. Tá? Na dinâmica, a dinâmica dessa segmentação e dessa fragmentação, tá? Preza pela manutenção de privilégios de classe, vamos dizer assim, sugerindo ou dispondo de maneira, por vezes, nem tão sutil assim, que todos nós continuemos nos lugares em que nascemos até o final das nossas vidas. Tá? Então, assim, o foco desse modo, desse sistema, é a centralização máxima do poder em poucas mãos, para controle dos fluxos que movem o mundo. Então, essa seria uma perspectiva dessa centralidade. Mas essa noção, ela já começou a perder força quando a gente começa, quando nós pensamos na convivência social ao modo do rizoma. E aí a sugestão é que leiam, porque eu e Natália lemos para criar essa proposição, tá? A introdução ao Mil Platôs, volume 1, do Deleuze e do Guattari, introdução, rizoma, tá? Em que eles vão falar sobre isso em relação, por exemplo, à desterritorialização. Então, só para vocês terem uma ideia disso. Então, de acordo com Gilles Deleuze e Guattari, isso aqui é da minha autoria e da Natália, tá? Estudiosos da desterritorialização e deslocamento, ambos os conceitos não se estruturam mais de forma hierarquizada. Eles não partem de um ponto central e não são uma possível referência aos demais. Para Deleuze e Guattari, o rizoma funciona por meio de encontros e de agenciamentos, como um mapa de multiplicidades e de possibilidades. Neste sistema, as coisas são flexíveis, os núcleos variados são possíveis, e nenhum deles ocupa uma posição maior ou menor que a outra. A alegoria da marionete, para Deleuze e Guattari, funciona como uma imagem de multiplicidade. Aí eles vão, aqui eu vou ler o Deleuze e Guattari, né? Que a gente enxerga melhor. Né? Os fios da marionete, considerados como rizoma ou multiplicidade, não remetem à vontade suposta una de um artista ou de um operador, mas à multiplicidade das fibras nervosas que formam, por sua vez, uma outra marionete, seguindo outras dimensões conectadas às primeiras. Os fios, ou as hastes que movem as marionetes, chamemo-las a trama. Poder-se-ia objetar que sua multiplicidade reside na pessoa do ator que a projeta no texto. Seja, mas suas fibras nervosas formam, por sua vez, uma trama, e eles mergulham através de uma massa cinza, a grade até o jogo se aproxima da pura atividade dos tecelões, aqueles que os mitos atribuem às parcas e às normas. Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta as suas conexões. Não existem pontos ou posições no rizoma como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas. Então, essa é da marionete. O que me interessa, sobretudo, porque eu escrevi, eu e Natália escrevemos esse texto pensando no invasor, do Marçal Aquino. Mas se a gente pensar nessa perspectiva do net-ativismo indígena, tá? Aqui no final, depois se vocês quiserem ler o artigo, vocês podem confrontar essa ideia. Deixa eu ver. Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela aumenta as suas conexões. Essa é uma questão que o Di Felice e a Pereira colocam no artigo deles. Quer dizer, há outras naturezas, tá? Sendo colocadas em cena no net-ativismo indígena, tá? Porque as conexões estabelecidas por esses povos, tá?
seja entre si, entre os vários povos indígenas, seja com os não indígenas, seja com a própria natureza material ao seu redor, seja com outras culturas, não é mais a mesma, por exemplo, não vamos colocar um tempo tão passado, de uns 20 anos atrás, de uns 30 anos atrás. Ela muda e muda muito rapidamente. Então, tá? Não existe mais, não existem mais posições fixas. Essas posições vão se alterando, essas posições vão sendo remarcadas, redemarcadas, e o acesso a essa tecnologia propicia o acompanhamento dessas mudanças. Tá? Então, por isso, é extremamente importante nos voltarmos também para essa perspectiva do netativismo indígena. Tá? O que eu disse até agora está no artigo de minha autoria e da Natália Oliveira, tá? Na revista Versalete. Se vocês tiverem interesse, tá? O interesse pode ser pelas questões teóricas pertinentes ao território, a territorialização, alguma questão de violência, tá? Mas também quem, porventura, trabalhe com a violência na literatura brasileira contemporânea, quem sabe Marçal Aquino também pode se interessar. Então, por que eu fui até o artigo que eu escrevi com a orientanda, tá? Porque para vocês terem uma ideia de que o território, eu imagino que vocês já traziam consigo essa ideia, tá? Não é mais possível que nós apreendamos a concepção, o conceito de território somente a partir de uma perspectiva geográfica, materializada em determinados pontos. Ela continua sendo importante. Se não fosse importante, por exemplo, talvez uma situação beligerante, a situação de guerra travada hoje entre Ucrânia e Rússia não estivesse acontecendo. Mas ali estão outras questões envolvidas relacionadas a esse território marcado, mas também a questões de ordem cultural, a questões de ordem política, tá? A outras questões. Então, a gente pode, vamos dizer assim, eu estou falando dos povos indígenas brasileiros, porque é a questão assim, em destaque aqui, mas vocês podem pensar em outras tantas situações. Bem? Então, vejam, ainda na página 42. Cria-se, assim, uma complexa ecologia. Vejam, aí, o que é a ecologia? Esse conjunto de redes. Então, mais uma vez, se faz uma reapropriação, tá? Não é uma apropriação indébita, é uma reapropriação de um conceito, de uma ideia que vem da área das ciências biológicas, não? Conceito de ecologia, para falar o que são essas redes que compõem, né? Então, vejam, uma complexa ecologia que une reticularmente, isto é, em rede, os povos envolvidos, suas culturas, seus territórios, sua biodiversidade, aos circuitos informativos digitais por meio de um singular dinamismo tecnocomunicativo habitativo. Aí vem, gente, a questão do habitar. Eu li, vamos dizer assim, algumas vezes esses trechos aqui, tá? E eu fiquei pensando, o habitar, vejam, há uma referência aqui. Esse é um artigo, eu gostei também dele, por conta vamos dizer assim, do horizonte para outros textos que ele nos abre, mas também pela, vamos dizer assim, eu diria, pela integridade acadêmica. O que é integridade acadêmica, gente? É você escrever o seu texto, é você dizer a fonte, é você acreditar aquela ou aqueles a partir dos quais você está, vamos dizer assim, erigindo a sua própria proposição, tá? Não negando a autoria, nem, vamos dizer assim, opacizando a autoria. Isso se chama integridade acadêmica. A integridade acadêmica desse texto é bastante significativa, tá? Então, gostei muito, porque quando eu olhei aqui o Habitar, eu fiquei pensando, Heidegger, tá? É um texto, vou fazer referência para vocês, que está disponível online, numa tradução boa, tá? E que nós podemos chegar bem a essa questão do habitat.
Então, a perspectiva do habitar. Tá? Esse processo expressa uma nova condição ecológica desses povos e da própria floresta, associada ao net-ativismo dos povos indígenas brasileiros, ativismo este desenvolvido pelas e nas redes digitais, e com o uso de dispositivos e de plataformas colaborativas que, por exemplo, demonstram serem aliados fundamentais para o monitoramento das suas terras e para o desenvolvimento de novas formas de protagonismo e de diplomacia. Então, não é só monitoramento, o satélite que esses dias veio uma pessoa dos Estados Unidos que conversou com o presidente deste país acerca dos satélites que vão monitorar. Tá? Então, esse aqui é um comentário à parte. Tá? Parênteses, fecha parênteses. Tá? Parênteses, fecham-se os parênteses. Não é só monitoramento, mas também é dar conta de como eu quero que o lugar que é meu, o lugar que me pertence, o lugar que guarda toda a minha ancestralidade, ele seja, vamos dizer assim, discutido, ele seja motivo de pauta, tá? Não que ele seja, vamos dizer assim, tomado de assalto e que qualquer um faça o que quiser. Não, esse lugar me pertence, esse lugar é meu. Portanto, as redes de proteção criadas por mim nesse lugar vão me garantir o protagonismo nessas ações de colaboração, tá bem? De modo geral. Então, mas o que é o habitat? Eu fui lendo o texto, gente, mas há algumas questões, isso é lógico, não é uma falha do texto do Di Felice e da Pereira. Quando a gente está escrevendo, vocês sabem disso, tá? Especialmente aqueles e aquelas que estão no doutorado, nós selecionamos trechos dos textos teóricos que nos embasam a pesquisa. Então, partes do texto que deu origem à nossa proposição, eles vão, vamos dizer, ser deixados de lado. E, por vezes, a depender de quem é o nosso leitor, essas partes vão fazer falta. Foi o que aconteceu comigo, tá? Eu senti a ausência de algumas relações que eu pressentia existirem no texto do Heidegger, mas que não estavam, vamos dizer assim, explicitadas no texto do Di Felice e da Pereira. Por isso, eu fui ao texto do Heidegger. Licença. O texto do Heidegger, há uma referência aqui, chama-se Construir, Habitar e Pensar. Ele se originou a partir de uma conferência que o Heidegger fez na Alemanha mesmo, lá em 1954. Vejam que é um texto de quase 70 anos. Tá? E como esse texto ainda tem muito a nos dizer. Eu sei aqui que entre as nossas assistentes do PPGEL, temos aqui orientandos da professora Ângela Guida, que tem trabalhado bastante tá? Com as referências ao Heidegger. Então, como esses textos, talvez em algum momento, não tão não tão bem entendidos, como hoje eles nos dizem muita coisa. Né? Então, para começar, o Heidegger tá? Ele propõe duas perguntas que vão orientar a sua palestra. Tá? O que é habitar e em que medida pertence ao habitar em construir? Tá? E esse habitar também acaba sendo a grande pergunta para mim aqui, porque eu não consegui alinhar com uma certa clareza, só a partir da leitura do texto do Di Felice da Pereira, o que seria o habitar. Eu consegui alinhar de uma maneira mais contínua e mais inteligível para mim mesma a partir do texto do Heidegger. Bem? Então, por que eu fui ler o texto do Heidegger? Para entender o que é o habitar e como isso funciona dentro dessa configuração do habitar
nessa ordem do net-ativismo indígena brasileiro. Tá? Então, o Heidegger vai falar o seguinte, aqui eu já fiz vamos dizer assim, uma resenha, uma leitura crítica do texto do Heidegger. Então, nem todas as construções são habitações. Por exemplo, uma ponte, uma rodovia, um supermercado, uma usina. São construções. Mas elas acabam entrando no âmbito do nosso habitat. Por quê? Na escola, por vezes, nos sentimos em casa. Na universidade, nos sentimos em casa. Essas construções, que são, no primeiro momento, habitações, acabam se transformando. Desculpa, essas construções, que seriam apenas construções, acabam se tornando habitações na medida em que elas nos oferecem abrigo. Então, vejam uma primeira ideia do que seja habitar: a proposição de abrigo, a proposição de uma certa proteção. Tá? Mas será que as habitações trazem nelas próprias a garantia de que ali pode ser um lugar de abrigo, um lugar de acolhimento? Tá? Então, o que o Heidegger vai fazer a partir daí? Ele vai trabalhar com os verbos. Tá? É lógico em alemão, porque ele escreve, ele fala originalmente em língua alemã, e o próprio de Felice e a Pereira, eles colocam os verbos. Tá? Então, ele vai trabalhar a partir do verbo bauen. Bauen é construir em alemão, tá? E bauen, que seria em alto-alemão, quer dizer, o alemão arcaico, tá? Habitar. Tá? Então, o que o Heidegger mostra? Ele aproxima etimologicamente esses dois verbos para dizer que, isto está lá no Heidegger, construir significa originariamente habitar. Bauen, construir, bauen, habitar. Tá? Então, essa é uma das questões, vocês sabem disso, quem já trabalha comigo há algum tempo, eu gosto muito dessa proposição etimológica, porque por aproximação ou por dissociação entre expressões, sejam verbos, substantivos, adjetivos, nós conseguimos construir uma teia interpretativa, às vezes inusitada. E quando a gente lê, depois de algum tempo, parecia tão lógico, mas a gente não tinha prestado atenção nessas parecências, nessas, vamos dizer assim, nessas aproximações entre as palavras. Tá? Então, vejam, eu não conhecia o alto-alemão Buan para morar, tá? Para habitar. Eu só conhecia wohnen. Wohnen é o outro verbo para morar em alemão. Tá? Então, para mim, assim, eu sei ainda alguma coisa do alemão, mas o alemão corrente, tá? Não conheço o alemão arcaico. Então, para mim, essa é uma questão, vamos dizer assim, foi uma questão nova. Tá? E o Heidegger vai dizer o seguinte, eu vou citar Heidegger. Bauen, buen, beo, na verdade, a mesma palavra alemã bin, B-I-N, tá? Ele não escreveu B-N, quem está falando sou eu. Bin, eu sou, nas conjugações ich bin, du bist, eu sou, tu és. Então, vejam, bin em alemão, ich bin é eu sou ou eu estou. Aqui o Heidegger vai trabalhar com a tradução do eu sou, tá? Nas formas imperativas, bist, sein. Ser, que é o verbo sein, ser, homem diz, ser como mortal sobre essa terra, diz habitar. A antiga palavra bauen, construir, diz que o homem é a medida que habita. A palavra bauen, construir, porém, significa ao mesmo tempo proteger e cultivar, a saber, cultivar o campo, cultivar a vida. Logo, tá, a conclusão a que eu chego, a partir do que foi escrito pelo Heidegger, é que habitar é cultivar a própria vida. Existe um homem, um eu que não habite?
E quem não habita é um ser homem, já que existe essa relação de etimológica entre o verbo ich bin, bauen, buan, tá? Habitar, construir, ser. Tá? Então, esse texto aqui eu achei bastante significativo, porque quando a gente, retomando outros textos do Heidegger, quer dizer, a linguagem, a morada do homem, a gente começa a entender, tá? Ou a gente começa a compreender melhor de onde vem essa proposição do Heidegger sobre a morada do ser. Tá? Ela vem dessa relação do habitar. Então, habitar é cultivar a própria vida, tá? Porque o verbo bauen, ele significa ao mesmo tempo proteger e cultivar, cultivar o campo e cultivar a vida. Então, vejam, essa noção de habitar, e para quem de vocês lida, por exemplo, com literatura indígena, eu sei que nós temos alunos e alunas que lidam com a literatura, mesmo com a língua indígena, essa noção de habitar é essencial, porque ela está, vamos dizer assim, vocês podem pensar, mas é uma proposição de um pensador europeu, um pensador do século XX, mas a questão aí, o anacronismo pode existir, se existe um anacronismo, ele é temporal, tá? Porque a noção de habitar, ela casa bastante bem com o que é esse habitar para os povos indígenas, para os povos originários brasileiros, tá? E eu poderia, se eu estudasse, estender isso para outros povos, tá? Então, pensem sobre isso, tá? Ainda no texto do Heidegger, aqui eu estou fazendo a conexão já do texto do Heidegger com, não necessariamente com o texto de Felice da Pereira, mas com a própria noção, a própria literatura indígena, cultura indígena, o ser indígena. Ser nesse sentido do sein, do bin, próximo ao bauen, do construir, do puan, do morar. Tá? Aí, há um determinado momento em que o Heidegger vai escrever, e eu faço questão de citar aqui, tá? Que o caráter originário da palavra cai no esquecimento pelo uso. Então, por isso que essa questão etimológica me atrai, porque a gente vai fazendo aquele trabalho de escavação, um trabalho arqueológico, e que vai me mostrando possibilidades, novas possibilidades de leitura e de entendimento de questões que estavam cristalizadas, que já estavam, vamos dizer assim, firmadas numa determinada tradição ou num determinado modo de ver e ler o mundo. Tá? Então, a saída pela palavra, tá, é estratégica. Né? Ela é estratégica e é uma possibilidade sempre defensável. Tá? Porque, veja, eu estou lidando aqui, estou usando a todo momento, eu estou sendo bastante cuidadosa e trabalhando com a ideia da possibilidade e não da verdade, daquele automatismo que se fecha, em que não se aceitam outras proposições. Essa é a minha ideia, tá? Vamos lá. Aí, depois do Buan e do Bauen, o Heidegger vai para o verbo morar, que é wohnen, tá? W-O-H-N-E-N, wohnen, que vem do saxão vuon, o vuon, e que dá o gótico vunian, que significa ser e estar apaziguado, ser e permanecer em paz. Um sujeito que habita, um ser que habita, cultiva não somente a natureza, não somente a própria vida e a si mesmo, esse é, ou seria, tá, necessariamente um sujeito apaziguado, com as forças da natureza, as forças das várias naturezas que o envolvem e consigo mesmo. Por isso ele wohnen, por isso ele mora. Então, a ideia do verbo morar também é uma ideia de pacificação, é uma ideia de equilíbrio, é uma ideia de
eu consegui não somente cultivar de um modo adequado tudo isso a mim mesmo, como a partir disso eu consigo me habitar e consigo habitar lugares, eu consigo habitar essa rede toda aqui de um modo apaziguador, de um modo pacífico, de um modo ponderado, de um modo equilibrado. Tá? Em língua portuguesa, eu vou falar para vocês que eu não tentei fazer esse exercício, tá? Porque seria um exercício, assim como o Heidegger faz esse exercício de retorno, ó, wohnen vem de wohn, não sei o que, eu necessariamente teria que tomar habitar de hábitos do latim, tá? Eu não fiz esse exercício, mas se vocês quiserem fazer esse exercício, é interessante também. Vejam, tá? Vocês podem perceber se esse exercício vai levar a um lugar parecido, a um lugar semelhante ao lugar ao qual o Heidegger chegou, tá? Então, façam esse exercício. Aqueles que têm proficiência, sei lá, em língua inglesa, talvez em inglês também se consiga, por conta das, assim, de algumas origens semelhantes ao do alemão, em inglês vocês também consigam fazer esse exercício e chegar a um resultado parecido. Espanhol, francês, quer dizer, estou pensando aqui nas línguas, algumas línguas das mais conhecidas entre nós, não? Mas para vocês fazerem o exercício, tá bem? Ah, fica como uma sugestão de exercício, tá? Então, a partir dessa proposição, o Heidegger vai dizer: o traço fundamental do habitar é o resguardo. O resguardo perpassa o habitar em toda a sua plenitude. Mostra-se tão logo nos dispomos a pensar que ser homem consiste em habitar, e isso no sentido de um demorar-se dos mortais sobre sua terra. Então, veja, resguardo, plenitude. E aí eu me lembrei, não é um exemplo da literatura indígena ou da cultura indígena brasileira, mas eu lembrei de um conto, um dos contos mais conhecidos da literatura hispano-americana, literatura argentina, A Casa Tomada, do Julio Cortázar. É um dos contos que eu mais gosto. Quem conhece vai se lembrar. Quem não conhece, sugiro a leitura, não é longo, tá? E vocês encontram assim, sites de busca com facilidade. Casa Tomada. 2 irmãos que habitam um determinado lugar, uma casa, desde antes deles serem, deles existirem como sujeitos ali dentro da casa. Só que um dia a casa começa a expulsá-los. Eles não se sentem, para usar aqui uma expressão do texto do Heidegger, resguardados dentro daquele lugar. Eles começam a se sentir angustiados, eles começam a se sentir em risco. Uma coisa pode acontecer dentro daquele lugar e eles vão se afastando até chegar à rua. E, fora de casa, os irmãos, são um homem e uma mulher, os irmãos se vão. E eles se vão com uma tranquilidade e com um equilíbrio que eles não tinham mais dentro da casa. Eles não poderiam mais demorar-se dentro da casa. Vejam, demorar. É interessante como em português deu certo, né? Morar e demorar. Demorar é ficar por mais tempo num lugar que resguarde-nos, num lugar que nos resguarde, num lugar que nos proteja, ou pelo menos que nos dê a impressão da proteção. Então, no conto da Casa Tomada, né, do Cortázar, essa proposição não existe mais. Eles começam... E a gente, quando a gente lê pela primeira vez, eu já li várias, por conta da disciplina, por conta de outras situações, de disciplinas, a primeira vez você fala assim, gente, o que tem dentro dessa casa? A gente quer saber o que tem. A gente quer saber, tem alguém? Tem uma presença fantasmagórica, sabe? Uma coisa meio assim de suspense, terror. Depois que você lê algumas vezes, você vai propondo-se outras ideias acerca do que está empurrando aqueles dois para fora da casa e consegue expulsar os dois. Mas o certo é que, lendo a partir dessa proposição
do Heidegger, eles não podem mais se demorar naquele lugar, porque o que havia sido cultivado ali dentro, vou voltar à noção de Bauer, de construir, o que havia sido construído ali de amor, de sentimentos, vamos dizer assim, de compaixão, de sentimentos positivos, parece que isso não existe mais. Tá? Então, há todo um fenecimento, há toda uma ideia de morte naquele lugar daquilo que havia antigamente. Então, essa construção não é mais um abrigo. Essa construção, essa casa tomada, ela não é mais uma habitação. Ela passa a ser tão somente uma construção. Tá? Eu usei aqui a casa tomada, um exemplo reverso, tá? Mas para que vocês, vamos dizer assim, tenham uma compreensão mais aproximada daquilo que o Heidegger nos propõe. Tá? E quando a gente pensa aí na literatura indígena, nos textos indígenas, como esse lugar, como os lugares habitados, as habitações indígenas, elas têm esse apego e esse apelo, tá, ao cultivo de algo, tá, ao cultivo não somente, até as plantações, como dentro, por exemplo, do conjunto das habitações indígenas, acontece de tudo naquele lugar. Tá? As relações sexuais, as relações de criação dos seus descendentes, as relações comensais, todas acontecem naqueles lugares. Tá? E o dia que esses lugares são destruídos, não só o lugar, a construção, mas esse circuito afetivo, esse circuito de resguardo, tá? Eles não podem mais se demorar naquele lugar. É preciso sair daquele lugar. Tá? Então, eu estou tentando aqui fazer alguns exemplos para que o texto do Heidegger, que não é simples, tá? Não seja mais digerido. Tá? Adiante, o Heidegger vai escrever o seguinte: ele vai falar na quadratura, que é outro conceito, é outro elemento que aparece no texto do Di Felice e da Pereira. Também, para mim, ficou meio assim complicado. Eu falei, habitar, vamos lá, leio Heidegger, aí a quadratura, está no Heidegger também. Tá? Então, o que é a quadratura para o Heidegger? Chamamos de quadratura essa simplicidade. Qual simplicidade? Esse conjunto de terra, céu, os divinos e os mortais. Em habitando, os mortais são na quadratura. Vejam, eu não vi o texto em alemão, tá? Em habitando, os mortais são na quadratura. O verbo aqui provavelmente deveria ser sind, quer dizer, eles são sind. E o sind pode ser traduzido como são ou estão. Só que o estão, se a gente pensar no verbo estar em língua portuguesa, ele tem uma efemeridade, ele tem um estado passageiro. É como se hoje eu estou aqui, hoje eu estou no comando desta situação, mas amanhã posso não estar, nem aqui, nem no comando da situação. Agora, quando eu fico, eu sou, há um sentido de permanência, há um sentido de pertencimento, tá? Então, possivelmente, seria uma opção, mas tradução novamente, né, gente? A gente tem opções e essas opções também, elas são geradas a partir de determinadas adequações segundo todo um contexto em que o texto está posto. Então, os mortais são na quadratura. Por quê? Eles fazem parte dessa simplicidade. Terra, céu, divinos e mortais. O traço fundamental do habitar é resguardar. Os mortais habitam resguardando a quadratura em sua essência. Então, veja,
o papel dos mortais dentro dessa quadratura é resguardar, é proteger, é fazer ou tentar fazer com que as coisas se demorem nesse lugar, mas se demorem pelo tempo necessário. Porque há um tempo em que essa quadratura ela vai deixar de existir, pelo menos algum elemento dela vai, assim, vai sofrer alguma mutação, especialmente os seres humanos. Então, esses seres humanos, eles são, vai se falar do divino e coisa e tal, mas neste plano, tá? Nós seres humanos somos os responsáveis por resguardar, por proteger essa matéria. Tá? E, quando eu li o texto do Heidegger, eu me aproximei tão mais de uma proposição cultural indígena como poucas vezes em textos, mesmo escritos por pesquisadores e pesquisadoras brasileiros sobre a questão indígena, nas suas mais variadas nuances, tá? Poucas vezes eu me aproximei do que possa ser a cultura indígena para uma não indígena, que sou eu, de um modo inteligível, tá? Quem lida com cultura, com os vários aspectos da cultura, literatura indígena, veja, leia o texto para ver se, vamos dizer assim, se concorda ou não com essa minha proposição. Tá bem? Heidegger ainda escreve: salvando a terra, acolhendo o céu, aguardando os deuses, conduzindo os mortais, é assim que acontece propriamente um habitar. Acontece enquanto um resguardo de 4 faces da quadratura. Habitar é construir desde que se preserve nas coisas a quadratura. Repetindo: salvando a terra, acolhendo o céu, aguardando os deuses, conduzindo os mortais, é assim que acontece propriamente um habitar. Habitar é construir desde que se preserve nas coisas a quadratura. Então, foi nesse trecho que me veio assim à mente, mas é isso, na cultura, a gente fica falando da memória indígena, tudo bem, continuaremos discutindo essa questão, eu continuarei, mas essa proposição, ela é tão aproximativa, tá? Ela é tão afeita ao que me parece ser esse universo indígena, tá? Eu sempre uso me parece, talvez, porque eu não sou indígena. Essa é uma questão significativa, tá? Eu não quero falar por pelos e pelas indígenas. Eu quero ter uma leitura o mais aproximada possível do que seja esse universo, tá? O mais aproximado que seja para mim como não indígena. E daí toda essa percepção e toda essa busca por perspectivas teóricas e de pesquisas que me aproximem desse lugar, tá, gente? É uma busca constante. Eu não tenho, vamos dizer assim, achar que vai acontecer, eu chegar à perfeição. Não, nenhuma verdade. Eu quero, vai ser sempre aproximativo, tá? Depois, o Heidegger vai falar sobre a coisa construída, e ele vai dar como exemplo a ponte. E esse é um exemplo que eu retirei dele, ipsis literis, tá? A ponte pende com leveza e força sobre o rio. Quando ele falou em leveza e força, Ítalo Calvino, tá? 6 propostas para o próximo milênio. Leveza e força. A ponte não apenas liga margens previamente existentes, é somente na travessia da ponte que as margens surgem como margens. Fiquei pensando, antes da ponte, eram bordas, eram margens também. Terceira margem, segunda. Eu fiquei pensando, talvez, digo para vocês, eu não fui ao texto em alemão. Não sei se no texto em alemão havia alguma expressão, alguma outra palavra em que isso fizesse mais sentido. Porque eu fiquei pensando, se não eram margens, o que eram? Tá? Então,
Ou os sujeitos têm a ideia de que eu estava numa margem e alguém estava na outra, e quando a ponte foi erguida, a pinguela, sei lá, alguma coisa ali nos uniu, eu tive a noção que eu estava numa margem e que esse alguém estava na outra margem. Pode ser também, né? As margens sempre existiram, mas eu que estava em uma e alguém que estava noutra, tivemos a consciência de que existem margens, porque e que são lugares diferentes, porque uma ponte nos uniu. A ideia da rede aqui, a ideia de que há uma conexão que um dia que nós poderíamos ter estabelecido de alguma outra maneira, mas que foi necessário essa rede, esse lugar que nós chamamos de ponte, para que ela se concretizasse. É uma ideia, é uma sugestão de ideia. Tá? Enquanto passagem transbordante para o divino, a ponte cumpre uma reunião integradora. O divino está sempre vigorando, quer considerado com propriedade e pensado com visível gratidão na figura de um santo padroeiro, quer desconsiderado ou mesmo renegado. Tá? A ideia da união. Né? Deixa eu ver. Depois, ele vai falar desses atravessamentos, né, e ele vai dar uma outra ideia do que é atravessar. Quando começo a atravessar a sala em direção à saída, já estou lá na saída. Não me seria possível percorrer a sala se eu não fosse de tal modo que sou aquele que já está lá. Tá? Nunca estou somente aqui como um corpo encapsulado, mas estou lá, ou seja, tendo sobre mim o espaço. Tá? E aqui, aqui, eu fiquei pensando, eu li várias vezes, tá? Eu estou aqui, mas eu já estou lá. Por quê? Porque o meu desejo é chegar até lá. Porque na minha cabeça eu já estou lá e já estou saindo. Tá? Eu não estou mais aqui. Essa é a ideia. É uma ideia. Eu liguei à questão do desejo. Mas eu também pensei nas das redes sociais digitais, do texto do Di Felice e da Pereira. Tá? Eu pensei que as redes sociais digitais proporcionam aos corpos uma relação parecida com essa em relação ao espaço. O exemplo aqui. Eu estou aqui é o lugar da minha casa onde eu concentro as minhas tarefas profissionais, tá? Mas, ao mesmo tempo, a partir de amanhã, por exemplo, eu estarei com alguns e algumas de vocês, alunos da nossa disciplina, no programa de pós-graduação em estudos de linguagens, e também com outras pessoas que eu sequer sei quem são. Tá? Então, eu estou aqui, mas eu já estou aí, eu já estou lá, eu já cheguei, tá? E para aqueles que, por motivo ou por outro, pelo motivo da disciplina mesmo, esperam essas minhas falas, eu já cheguei. Então, vejam como é possível. Aqui eu estou sugerindo modos de ler o texto do Heidegger, pensando nas ideias do texto do Di Felice da Pereira e pensando também nessas redes com as quais nós trabalhamos contemporaneamente, mas aí é uma crítica, tá? Crítica passível, inclusive, de desacordo, tá? Se fala tanto no uso das redes, das tecnologias, mas eu penso que antes do uso, é preciso que a gente pense no uso consciente. E o uso consciente dessas redes passa por discussões desse tipo que eu estou tentando fomentar entre vocês. Tá? Pensar para que elas servem de fato. O que acontece nessas redes? Eu estar aqui e estar aí ao mesmo tempo. As configurações da rede, que não são só configurações técnicas, mas são configurações da ordem das relações, do habitar, do demorar, do desapegar. Tá? Esse é um texto, o do Heidegger, eu penso altamente profícuo para esse tipo de discussão. Quem quiser fazer isso,
Fica aqui a ideia, tá? Construir é um fundar e um articular de espaço. Tá? Heidegger também disse isso. Tá? A essência de construir é deixar habitar. Heidegger nos oferece como exemplo uma casa construída na Floresta Negra. Eu acabei não pensando em outro exemplo, tá? Mas aí fica aqui outro exercício para vocês, exercício de reflexão. Vou ler aqui o que o Heidegger colocou, vocês leiam também o texto e pensem em outras habitações. Veja. Heidegger nos oferece como exemplo uma casa camponesa na Floresta Negra, que é uma floresta na Alemanha, na Bavária, vocês devem saber, que um habitat camponês ainda sabia construir até há 200 anos atrás. Essa casa oferecia a proteção necessária aos mortais das intempéries, havia um oratório atrás da mesa de refeições, portanto, o divino estava ali presente, havia os lugares sagrados de vida e de morte, o berço, veja, ele está falando de 200 anos atrás, lá em 1954, que a gente põe mais um tempinho, quase 300, tá? Ele vai falar do berço, o segredo da vida, lugar sagrado da vida, e da morte, o caixão. Porque os velórios, vamos dizer assim, o velamento dos corpos era feito na casa, tá? Eu imagino que ainda hoje, mesmo em Campo Grande, em cidades do interior do Brasil, tá? Cidades talvez menores, estou falando Campo Grande, mas sem uma certeza. Os corpos são velados em casa. Então, o lugar sagrado do nascimento, e as crianças nasciam em casa também, né? Então, as crianças não iam para um lugar fora dessa construção, dessa habitação, elas nasciam ali. Os quartos capazes de comportar o decurso temporal de várias idades. Então, o quarto da mãe e do pai, o quarto, por exemplo, dos avós, porque as famílias coabitavam, o quarto do filho mais novo, do filho mais velho, da filha mais velha, o quarto, por exemplo, destinado aos serviçais. Então, vejam, o Heidegger ele vai dar o exemplo dessa construção que é também uma habitação, porque ela mantém naquele lugar, tá? Aquele lugar materialmente erigido, a quadratura. Ali, a terra, o céu, os divinos e os mortais convivem ou conviviam. Essa é uma questão que a gente pensa, será que essa quadratura ainda existe nas construções contemporâneas? E quando a gente pensa nos povos originários brasileiros, nos povos indígenas, essa quadratura que era garantida nas terras originárias, nas construções daqueles lugares, ela também foi sendo ceifada, especialmente pela presença do não indígena. Então o que sobrevive é uma construção, mas será que essa construção é uma habitação? Então vem a proposição do Di Felice e da Pereira. Quer dizer, o net-ativismo ele pode proporcionar aos povos indígenas, por exemplo, e não só a eles, gente, às populações, por exemplo, quilombolas, a populações em situação de vulnerabilidades outras. Então, esse net-ativismo ele pode proporcionar novas formas de habitar, tá? Que não necessariamente congreguem no mesmo espaço de construção, no mesmo espaço físico, no mesmo espaço territorial, a quadratura. A quadratura pode existir, ela pode ser construída e tornada habitável por meio dessas redes digitais sociais. Essa é a proposição. Era aí que eu estava. Para eu chegar a isso, o texto do Heidegger foi essencial. Saber o que é net-ativismo também, me parece ótimo. E retomar alguma coisa sobre o território, como eu retomei também. Então, vejam que a leitura de um texto significa a leitura de vários outros textos, tá? Ainda no Heidegger,
para a gente encerrar o texto do Heidegger e retornar um pouquinho ao outro. Isso não significa que se deve ou que se pode construir ainda dessa maneira. Então, vejam, o Heidegger dá o exemplo da casa camponesa lá na Floresta Negra, uma casa de 200 anos atrás, 300 para nós. Só que ele é bastante crítico, dizendo, ele vai falar talvez da impossibilidade de se reconstruir essa casa. Então, vejam, a leitura do Di Felice da Pereira é uma leitura que, a partir dessa impossibilidade de reconstrução dessa casa alemã de 300 anos atrás, como eu construo novas redes de habitação. Eles vão falar do net-ativismo. Quer dizer, aquele incômodo deixado pelo Heidegger, porque a gente chega ao final e fala assim, vamos construir outra casinha camponesa. Não, gente, o Heidegger avisa, não é mais possível. Então, mas o que a gente faz? Então, uma alternativa, tá? A grande questão para o Heidegger é repensar o que significa habitar. Não se resumindo ela, veja, eu não consegui descobrir em que circunstância, vamos dizer assim, qual era o objetivo, que situação, se era um encontro, congresso em que ele falou, mas ele se refere muito à questão da moradia mesmo, falta de moradia, falta de lugar para as pessoas morarem, tá? Então, ao final, ele vai falar assim, que não se resume à falta de moradias, é preciso sempre e de novo buscar a lembrança, a essência do que é habitar, que congrega a quadratura essencial, a terra, o céu, os mortais e os divinos, tá? Então, essa ideia de que é como quando se deslocam grandes populações, porque aqui vai passar a ponte, aqui vai passar a estrada, aqui vai passar não sei o quê, e a gente vai pegar, os donos dos governos, vão tirar esse pessoal daqui e vamos levar esse pessoal para lá, tá? Eles vão ter onde morar, mas eles vão ter onde habitar? Eles vão continuar habitando como habitavam aquele lugar anterior? E há aqueles que dizem, não, lá eles moravam em choupanas, lá eles moravam em lugares que não tinha, em que não havia encanamento, lá a gente vai dar todas essas condições. Será que são essas condições técnicas que vão garantir o habitar? Veja, fazendo perguntas sobre garantir moradia é garantir habitação? Tá? Essa é a pergunta que o Heidegger faz ao final do artigo, tá? Reconhecendo realmente que falta moradia, mas será que é só morar o que o sujeito quer? Tá? Essa é uma indagação do Heidegger que eu faço minha. Tá? E, voltando ao texto, a partir do qual me vieram todas essas ideias à cabeça, tá? Tem aqui a digitalização da floresta e o net-ativismo, Mauó, Centro de Documentação Digital da Cultura Ikipeng, tá? Visitem, gente, eu visitei, é muito interessante, tá? Alguma coisa que eu não conhecia, tá? E bastante legal, e depois o Mapa Cultural Suruí Quaité, tá? Então, aqui são os dois exemplos da proficuidade, de como esse net-ativismo é necessário e como ele, assim, a tendência dele, eu penso, é cada vez mais aumentar, tá? E não só entre as comunidades indígenas, mas entre todas as comunidades que somos assolados por determinadas situações em face da desorganização, dos desmandos e dos desdéns de várias ordens pelos quais nós passamos, tá? Então, para que vocês visualizem, essa é a questão, visualizem essas redes sociais indígenas e outras tantas que certamente vocês têm notícia, né, para perceberem o net-ativismo em ação, para perceberem como isso, vamos dizer assim, tem muito a dizer para nós, tá? Então, por hoje,
essas são as minhas falas, tá? Agradeço a atenção de todas e de todas e espero ainda esta semana fazer a gravação da próxima aula, tá bem? Eu agradeço muitíssimo. Um beijo para todas e para todas. Até mais. Tchau, gente.